Então Bildade, o suíta, respondeu, dizendo: Até quando falarás tais coisas, e as palavras de tua boca serão como um vento impetuoso? Por acaso Deus perverteria o direito, ou o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele também os entregou ao castigo por sua transgressão. Se tu buscares a Deus com empenho, e pedires misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e correto, certamente logo ele se levantará em teu favor, e restaurará a morada de tua justiça. Ainda que teu princípio seja pequeno, o teu fim será muito grandioso. Pois pergunta agora à geração passada, e considera o que seus pais descobriram. Pois nós somos de ontem e nada sabemos, pois nossos dias sobre a terra são como a sombra. Por acaso eles não te ensinarão, e te dirão, e falarão palavras de seu coração? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou pode o junco ficar maior sem água? Estando ele ainda verde, sem ter sido cortado, ainda assim se seca antes de toda a erva. Assim são os caminhos de todos os que esquecem de Deus, e a esperança do corrupto perecerá. Sua esperança será frustrada, e sua confiança será como a teia de aranha. Ele se apoiará em sua casa, mas ela não ficará firme. Ele se apegará a ela, mas ela não ficará de pé. Ele está bem regado diante do sol, e seus ramos brotam por cima de sua horta. Suas raízes se entrelaçam junto à fonte, olhando para o pedregal. Se lhe arrancarem de seu lugar, este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é o prazer de seu caminho, e do solo outros brotarão. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem segura pela mão aos malfeitores. Ainda ele encherá tua boca de riso, e teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e nunca mais haverá tenda de perversos. Mas Jó respondeu, dizendo: Na verdade sei que é assim, mas como pode o ser humano ser justo diante de Deus? Ainda se quisesse disputar com ele, não conseguiria lhe responder uma coisa sequer em 1000. Ele é sábio de coração, e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele, e teve paz? Ele transporta as montanhas sem que o saibam, e as transtorna em seu furor. Ele remove a terra de seu lugar, e faz suas colunas tremerem. Ele dá ordem ao sol, e ele não brilha, e sela as estrelas. Ele é o que sozinho estende os céus, e anda sobre as alturas do mar. Ele é o que fez a Ursa, o Órion, as Pleiades, e as constelações do sul. Ele é o que faz coisas grandes e incompreensíveis, e inúmeras maravilhas. Eis que ele passa diante de mim, sem que eu não o veja. Ele passará diante de mim, sem que eu saiba. Eis que, quando ele toma, quem pode lhe impedir? Quem poderá lhe dizer: O que estás fazendo? Deus não reverterá sua ira, e debaixo dele se encurvam os assistentes de Raabe. Como poderia eu lhe responder, e escolher minhas palavras contra ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. A meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu lhe chamasse, e ele respondesse, mesmo assim não creria que ele tivesse dado ouvidos à minha voz, pois ele tem me quebrantado com tempestade, e multiplicado minhas feridas sem causa. Ele não me permite respirar, em vez disso, me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é forte, e quanto ao juízo, ele diria: Quem me convocará? Ainda que eu seja justo, minha boca me condenaria. Se eu fosse inocente, então ela me declararia perverso. Mesmo se eu for inocente, não estimo minha alma, desprezo minha vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele consome ao inocente e ao perverso. Quando o açoite mata de repente, ele ri do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos perversos. Ele cobre o rosto de seus juízes. Se não é ele, então quem é? Meus dias foram mais rápidos que um homem que corre. Fugiram, e não viram o bem. Passaram como barcos de papiro, como a águia que se lança à comida. Se disser: Esquecerei minha queixa, mudarei o aspecto do meu rosto, e sorrirei. Ainda teria pavor de todas as minhas dores, pois sei que não me terás por inocente. Se eu já estou condenado, então para que eu sofreria em vão? Ainda que me lave com água de neve, e limpe minhas mãos com sabão, então me submergirias no fosso, e minhas próprias vestes me abominariam. Pois ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e venhamos juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha sua mão sobre nós ambos. Tire de sobre mim sua vara, e seu terror não me espante. Então eu falaria, e não teria medo dele, pois não está sendo assim comigo. Minha alma está cansada de minha vida. Darei liberdade à minha queixa sobre mim. Falarei com a amargura de minha alma. Direi a Deus: Não me condenes. Faz-me saber por que brigas comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho de tuas mãos, e favoreças o conselho dos perversos. Tens tu olhos de carne? Vês tu como o ser humano vê? São teus dias como os dias do ser humano, ou teus anos como os anos do homem. Para que investigues minha perversidade, e pesquises meu pecado. Tu sabes que eu não sou mau, todavia ninguém há que me livre de tua mão. Tuas mãos me fizeram e me formaram por completo, porém agora tu me destróis. Por favor, lembra-te que me preparaste como barro, e me farás voltar ao pó da terra. Por acaso não me derramaste como leite, e como o queijo me coalhaste? De pele e carne tu me vestiste, e de ossos e nervos tu me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e teu cuidado guardou meu espírito. Porém estas coisas escondeste em teu coração. Eu sei que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me
me observarás, e não absolverás minha culpa. Se eu for perverso, ai de mim, mesmo se eu for justo, não levantarei minha cabeça, estou farto de desonra, e de ver minha aflição. Se minha cabeça se exaltar, tu me caças como um leão feroz, e voltas a fazerem coisas extraordinárias contra mim. Renovas tuas testemunhas contra mim, e multiplicas tua ira sobre mim, combates vêm sucessivamente contra mim. Por que me tiraste da madre? Bom seria se eu não tivesse respirado, e nenhum olho me visse. Teria sido como se nunca tivesse existido, e desde o ventre materno seria levado à sepultura. Por acaso não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que eu tenha um pouco de alívio, antes que eu me vá para não voltar, à terra da escuridão e da sombra de morte, terra escura ao extremo, tenebrosa, sombra de morte, sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Então Zofar, o naamita, respondeu, dizendo, por acaso a multidão de palavras não seria respondida? E o homem falador teria razão? Por acaso tuas palavras tolas faria as pessoas se calarem? E zombarias tu, e ninguém te envergonharia? Pois disseste, minha doutrina é pura, e eu sou limpo diante de teus olhos. Mas na verdade, queria eu que Deus falasse, e abrisse seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, porque o verdadeiro conhecimento tem dois lados. Por isso sabe tu que Deus tem te castigado menos que mereces por tua perversidade. Podes tu compreender os mistérios de Deus? Chegarás tu à perfeição do Todo-Poderoso? Sua sabedoria é mais alta que os céus. Que poderás tu fazer? E mais profunda que o mundo dos mortos. O que podes tu saber? Sua medida é mais comprida que a terra, e mais larga que o mar. Se ele passar, e prender, ou se ajuntar para o julgamento, quem poderá o impedir? Pois ele conhece as pessoas vãs, e vê a maldade. Por acaso ele não a consideraria? O homem tolo se tornará entendido quando do asno selvagem nascer um humano. Se tu preparares o teu coração, e estenderes a ele tuas mãos, se alguma maldade houver em tua mão, lança-a de ti, e não deixes a injustiça habitar em tuas tendas. Então levantarás teu rosto sem mácula, estarás firme, e não temerás, e esquecerás teu sofrimento, ou lembrarás dele como de águas que já passaram, e tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, tu serás como o amanhecer, e serás confiante, porque haverá esperança, olharás em redor, e repousarás seguro, e te deitarás, e ninguém te causará medo, e muitos suplicarão a ti. Porém os olhos dos maus se enfraquecerão, e o refúgio deles perecerá, a esperança deles será a morte. Também, irmãos, eu vos declaro o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também estáis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra daquela maneira, em que eu vos tenho anunciado, a não ser se tenhais crido em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, e também alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos também foi visto por mim, como que é um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça concedida a mim não foi vã, ao invés disso trabalhei muito mais que todos eles, porém não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. E se é pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa pregação, e vã também a vossa fé. E assim também somos encontrados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis em vossos pecados. Portanto também pereceram os que dormiram em Cristo. A testemunha mentirosa perecerá, porém o homem que ouve a verdade falará com sucesso. O homem perverso endurece seu rosto, mas o correto confirma o seu caminho.